Deus me inspirou foi o seguinte: numa sala escura estavam velas espalhadas, várias velas, e cada uma queria iluminar ao seu jeito. As velas que estavam na sala tinham uma massa gente. O que é que acontecia? Umas velas acendiam, estavam um tempo acesas, depois apagavam-se. Depois mais tarde acendiam e depois apagavam-se. Isso era uma parte. De outras vezes, estavam todas apagadas, havia uma mais alta e que se levantava e que se acendia, que se mantinha sozinha durante um tempo, mas que ficava toda a penumbra na mesma, quer dizer, não havia aquela luz que devia de haver. E haviam outras velas na sala que estavam a pensar assim: deixa cá ver se começa a acender para a gente começar, e ficavam apagadas. Portanto, havia três tipos de velas. E, portanto, o que é que isto acontecia? Acontecia que a sala nunca ficava totalmente iluminada. Havia sempre uma penumbra. E começaram-se a aborrecer, a discutir umas com as outras e a reclamar, porque a sala realmente não estava iluminada. Então, juntaram-se e pensaram assim: então, agora vamos aqui juntar duas ou três velas e delinear uma estratégia para que realmente as velas a pouco e pouco se vão acendendo e a sala consiga toda ficar iluminada. Então juntaram-se e começaram, depois as duas ou três que juntaram, foram acendendo com toda a calma, com toda a serenidade, e eles não se iam apagando. A certa altura a sala estava toda iluminada. Então, qual é a moral desta história? O núcleo, que é aquilo que nós vamos falar hoje, são exatamente aquelas duas ou três, podem ser duas ou três, podem ser cinco, podem ser sete, no que são essas velas que se organizam, são essas velas que se organizaram, delinearam uma estratégia, dirigiram tudo aquilo e que a certa altura foram acendendo a pouco e pouco e as velas, e a sala ficou toda iluminada. Portanto, o núcleo foram aquelas 10 pessoas que foram escolhidas para fazer aquele serviço. A luz que brilhava em toda a sala é a luz de Cristo. No fundo, nossos grupos estão centrados em Cristo, sempre em Cristo. Portanto, aquela luz não era a luz do núcleo, mas a luz de Cristo. E a sala ficou toda a brilhar com ordem e com comunhão. Então, o grupo, à partida, portanto, o grupo não fica apagado, mas fica cheio da luz do Espírito. Porquê? Porque houve núcleo que dirigiu o corpo no aquilo. É o que acontece com os nossos núcleos. Eu penso que esta história identifica muito o que acontece nos núcleos. Há aquelas velas que agora vamos passar para as pessoas, há aqueles irmãos que umas vezes estão, outra vez estão bem dispostos a ao grupo, outra vez não vão, outra vez fazem, outra vez pedimos serviço e não fazem, mas depois pedimos já fazem. Depois há aquela vela, aquele irmão que parece que sabe tudo, que só ele consegue, só ele resolve tudo, não tem ninguém no grupo que consegue fazer nada, só ele faz, sempre cansado, sempre saturado. É aquela vela, mas que também não dá para o grupo ficar todo iluminado. E depois há aqueles que estão sempre à espera que os outros façam qualquer coisa. Portanto, no fundo, esta história identifica muito os grupos, o que se passa nos grupos. E agora, a pergunta que eu vos faço, e que vai durante tudo aquilo que eu vou falar, vai aparecer de vez em quando, a pergunta que eu faço a todos nós é: que vela sou eu no meu grupo? Sou aquela que acende de vez em quando? Sou aquela que sou maior? E que se não acender nada na frente? Ou sou aquela que gosta? Uma das nossas funções é fazer com que realmente os grupos cresçam com saúde espiritual, saúde fraterna e em santidade. E, portanto, temos que fazer este esforço, mas o esforço não é só da equipa diocesana. A equipa diocesana chega aqui, dá umas luzes, fala sobre aquilo que acha que é importante, mas o trabalho, no fundo, é dos grupos. Os grupos é que têm que, de facto, se reunir, como estas vezes, reunir os núcleos e programar e dirigir de forma adequada ao grupo. Cada grupo tem as suas necessidades. E agora falei também queria falar sobre a fundamentação bíblica, porque vamos ver aqui nestas passagens que eu tive a ver, que escolhi, que no fundo está aquilo que nós precisamos, que é
é fundamental nos nossos grupos. E uma das passagens, eu não vou ler, que é muito grande, que é Atos 6, se quiserem tomar nota, depois podem ler, Atos 6, 1, 7. Atos 6, 1, 7, que depois podem ler em casa, porque é muito grande e não vou ler aqui. Mas o que essa passagem nos indica mostra que já a Igreja primitiva percebeu a necessidade da organização. E então, nesta passagem, diz que os apóstolos pediram para escolher as que vão ser 7 servos cheios de Espírito Santo, não sei se estou, cheios de Espírito Santo, para cuidar do serviço das mesas. E isto chamou muita atenção, porque nos nossos grupos de oração, às vezes pensamos só aqueles serviços, só os ensinamentos, que são aqueles serviços muito importantes, mas não, os serviços são todos importantes, todos mesmo. E aqui já na Igreja primitiva escolheram, tiveram cuidado de escolher para cuidar das mesas, servos cheios de Espírito Santo. Porque também nos leva a pensar que a oração contínua, a oração pessoal, é necessária para tudo. Para tudo. Não é só para fazer ensinamentos e que estamos casados muito, mas para todo o serviço e para o nosso dia a dia. Portanto, aqui já me lembra isso. Enquanto os apóstolos permaneciam em oração e no anúncio da palavra. Portanto, vemos que o núcleo, digamos assim, já não é agora, já vem nos primeiros tempos, porque já se agrediam e destinavam os serviços de cada um. Mas este estar cheio de Espírito Santo é muito importante para nós. Quer dizer, que a nossa base tem que ser sempre oração. Eu agora estou a falar oraçamento, o tema que ele tem, que é ora e ora. É rezar e trabalhar, rezar e servir, rezar e servir. O núcleo é chamado a harmonizar os carismas em favor da unidade do grupo. O núcleo é mesmo o coração do grupo. O coração do grupo é o núcleo. O núcleo deve ser unido, deve rezar em primeiro lugar, deve interceder por todos os irmãos, ser o primeiro a interceder, deve ser o primeiro a chegar, deve ser o último a sair, deve ser estar atentos a todos, o núcleo, não digo só uma pessoa, mas o núcleo deve estar atento aos irmãos, ver o que é necessidade para o grupo. Neste pilar eu queria-vos falar de 4 dimensões. De 4 dimensões são importantes. A espiritualidade, uma delas, a comunhão fraterna, o serviço humilde e a formação, neste caso a formação dos jovens. Cada dimensão eu servi-me de uma palavra de Deus no versículo e na espiritualidade aquilo que serviu de base para tudo isto foi João 15, 4, 5, que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, que sem mim nada podeis fazer. Este versículo já nos diz tudo e mais alguma coisa, mas eu vou desenvolver um bocadinho. Permanecei em mim, diz Deus, e eu permanecerei em vós. Isso é fundamental. E é por isso que a nossa oração pessoal e o acordar com Deus e viver com Deus, viver em oração, é fundamental. Mas depois o versículo diz algo também que é muito importante. Porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, nós, na nossa vida cotidiana, podemos ter uma oração constante, pensar em Deus, quando estamos a tocar, quando vamos passear, quando, sei lá, quando fomos no café, tomar um café, enfim, na nossa vida, nós podemos viver a oração. Portanto, o que é a espiritualidade? No sentido cristão, que é o nosso, é a vida conduzida pelo Espírito Santo em comunhão com Deus, expressa no coração, na vivência dos sacramentos, da caridade e no serviço fraterno. No renovamento carismático católico, nós vivemos a católica, não é? A espiritualidade católica. A espiritualidade está centrada em Cristo, nos sacramentos, na oração e na devoção a Maria. Todos sabemos. A espiritualidade carismática, que é que nos interessa, pois é aquela que nós vivemos. Nossa, a abertura aos dons do Espírito Santo, ao louvor, à oração comunitária, e nós vivemos na nossa espiritualidade uma fé, muitos chamam carismática, por acaso gosto muito, prefiro mais expectante, mas a fé expectante é aquela fé que nós acreditamos no aqui e agora, a que Deus já nos abençoa na nossa oração pessoal, no louvor, na meditação da palavra, que é viva e eficaz e que Deus nos pode libertar e
curar, em todos os momentos que Ele queira, desde que Ele queira e que nós possamos acolher. Nós acreditamos que Deus cura agora, liberta agora, consola agora, pacifica agora. E é por isso que o louvor é muito importante nos grupos de oração. Temos o centro da palavra de Deus. Nós vemos, meditamos e rezamos a palavra nos grupos de oração. Mas eu vou aqui outra vez porque nós habituamos muito a falar de Deus e não com Deus. E quando nós falamos de Deus, falamos no horizontal, só. Quando falamos com Deus, nós temos as duas dimensões, a vertical e a horizontal. Falamos para Deus, não é? E ao mesmo tempo para os irmãos. E isto é muito importante. Isto às vezes nos falha um bocadinho, não é? E as pessoas começam uma a falar de Deus, começam a outra a falar, começam a outra a falar. Qual é a diferença? Quando eu falo de Deus, eu estou a falar, estou a falar de Deus. Eu estou a dizer o que é que Deus me diz e que devo dizer a todos. Quando eu falo de Deus é para todos, não é para mim. Normalmente é para todos. Deus diz-nos isto, Deus diz-nos aquilo, Deus diz-nos aquilo. E depois há outro irmão que vai novamente falar de Deus. E aquilo que nós falamos de Deus ou com Deus tem muito a ver com a nossa vida. Tem muito a ver com a nossa vida. Então o que é que vai acontecer? O outro vai dizer outra coisa. Mas nós estamos a dizer que já é diferente. Se nós tomarmos conta disso, se chegamos ao fim da oração, e o que é que Deus me falou hoje? Se calhar foi tanta coisa que já a pessoa fica baralhada. Por isso é que é importante haver uma pessoa no grupo de oração que medita a palavra, digamos, que pode ser ou do núcleo ou não, fora do núcleo, medita a palavra, e depois os outros, cada um reza no seu coração o que é que Deus diz. Porque quando falamos com Deus, Ele conhece-nos desde sempre muito melhor que nós, e vai com certeza perguntar-nos ou questionar aquilo que nós estamos a viver, que é muito mais rico que o coração. Há uma riqueza muito maior, não é? E isto em relação ao portanto, meditar e viver de rezar, que às vezes há muita confusão sobre isso. Depois também, nesta espiritualidade, nós somos fiéis aos sacramentos e à reconciliação, isso também todos sabemos, não vou adiantar muito. Depois, a vida no Espírito é deixarmos o que nos acontece hoje, é que nós deixamos guiar pelo Espírito. Ou melhor, devemos deixar-nos guiar por Ele. Às vezes não acontece, quando estamos mais perturbados e mais distraídos, mais preocupados, às vezes passamos ao lado. Mas deixamos amar por Deus. É esse o grande desejo de Deus, é que a gente se deixe amar por Ele. E às vezes estamos tão distraídos e tão preocupados que não nos deixamos. E à medida que nos deixamos amar por Deus, vivemos aquele amor de Deus e vai-se dando a conversão no nosso interior, vai-se transformando no nosso interior. Nós vamos enriquecendo. Depois também vivemos muito no movimento carismático, é uma espiritualidade em que a alegria prevalece muito, não é? E também vivemos uma experiência pessoal, todos nós em Deus já vivemos, uma experiência pessoal de encontro com Deus, com Cristo, que é muito transformadora na nossa vida e das nossas vidas. Na espiritualidade, nós temos um modelo que é Maria, não é? Maria é um modelo, foi a primeira carismática, e é um modelo para a nossa vida. A Maria é uma mulher cheia do Espírito Santo, ela nos ensina a viver, ensina-nos a escutar, ensina-nos a obediência e a missão. A espiritualidade é muito importante, mas às vezes nós podemos perder um bocadinho a espiritualidade quando uma das coisas que acontece é termos muita atividade, muita coisa, muitas vezes até na paróquia. Atendemos a isto, atendemos aquilo, atendemos àquilo outro, e depois não temos tempo sequer para rezar. E, portanto, quando isso acontece e a pessoa é coordenadora do grupo, o grupo começa a ficar um bocadinho com morno, um bocadinho, pronto, não pode dar aquela. A pessoa sente-se cansada, entra um bocadinho na rotina, às vezes por causa disso o grupo morre, que é uma pena, não é? Depois também é muito importante, já falei, mas vou continuar, a oração constante do alimento da palavra. Porque é que a oração constante do alimento da palavra, principalmente, todo o grupo deve, mas o núcleo é que não pode mesmo deixar. O núcleo deve rezar sempre, ser o primeiro intercessor. O núcleo tem que levar muito a sério esta situação. E não pensar, vou lá e faço umas coisinhas. Já ouvi até há uns tempos, num encontro, não foi aqui, foi em Fátima, que alguém dizia, estava a partilhar uma coisa, ele dizia, eu no meu
não preciso fazer nada. Eu chego lá, o Espírito Santo orienta tudo e pronto, e corre tudo bem. Ora, Deus não quer preguiçosos. Vamos lá ver. Nós temos que fazer a nossa parte, sabendo que é sempre Deus que depois realiza tudo em todos. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar, temos que ler livros, temos que ir às informações todas que pudermos, temos que rezar diariamente, temos que ser fiéis aos sacramentos, portanto, para podermos viver esta espiritualidade. Outra dimensão é a comunhão fraterna. É outra dimensão. E nesta dimensão eu baseei no versículo João 13, 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E isto na dimensão fraterna é fundamental. E nós precisamos realmente de desenvolver o amor em nós. Porque Deus é o bem, Deus é amor. Portanto, como nós já nascemos com essa dimensão, quando somos criados à imagem semelhante, portanto já é um atributo que temos. Mas depois com o pecado vai estragar tudo, não é? Por isso é que depois, muitas vezes, abordamos com o não amor. O que é então a comunhão fraterna? É a amizade humana, no nosso caso, no nosso espiritualidade, a amizade humana, na unidade do Espírito Santo. Nós vivemos e queremos o Espírito Santo para nós, é assim, muito importante, como o resto é muito importante. O Espírito Santo também, é assim, ele já vive em nós, no nosso coração, é assim. Nós precisamos que ele haja na nossa vida, não é? É por isso que nós rezamos ao Espírito Santo e podemos rezar ao Espírito Santo quantas vezes quisermos e entendemos quantas mais melhor, não é? Porque a nossa vida é às vezes atrapalhada, não nos esquecemos que ele habita dentro de nós. Somos todos diferentes, mas todos corpo de Cristo. Na comunhão fraterna, o grupo é como uma família espiritual que nós temos, digamos assim, onde todos são importantes. Todos são importantes. Não há um mais que outro, ou melhor, não deve haver um mais que outro. Todos são importantes, todos podem servir de acordo às necessidades do mundo, mas todos são importantes. E nós, isto é uma coisa que eu gosto de saber, é que às vezes temos muito lado de fazer comparações. Nós nunca podemos comparar um irmão com o outro. Outra coisa também muito importante é o grupo deve estar aberto à igreja, não fechado em si mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes, e eu já ouvi muito, já ouvi muitos comentários sobre isso, é o grupo fecha-se muito na sua pessoa, no movimento, é um bocadinho diferente, não tem nada a ver com os outros. Todos os grupos são muito importantes na paróquia. Todos eles são muito importantes. E os carismas não são só para o movimento carismático. Os outros serviços também têm. Há muitos carismas de serviço, não é? Os outros também têm os seus carismas. Talvez não tomem tanta atenção, não pensem, não desenvolvam tanto como nós, não tomem tanta atenção. Mas eu estou-me a lembrar aqui, deste livro aqui, o São Carlos Acutis usou a internet para divulgar a Eucaristia e os milagres eucarísticos, como é um carisma novo. Não é? É um carisma novo. Por isso há muitos carismas até de organização, tudo isso, que nós não podemos pensar que só o carisma da profecia ou do conhecimento, etc. Não, há outros. Não é? Há outros carismas também, noutros grupos. Portanto, o grupo do movimento é um grupo que está na paróquia como outros grupos. Não é mais nem menos que os outros. Tem a sua espiritualidade, como os outros também têm a espiritualidade deles. E por isso é que eu digo que é muito importante também nós estarmos fechados em nós mesmos. Depois também a comunhão fraterna, a oração e a intercessão, uns pelos outros faz parte da comunhão fraterna. É sempre que pudermos, diariamente, não é? Isso é uma coisa que nos grupos acontece, nós no fim colocamos as intenções, mas uma das coisas que deve estar sempre na nossa mente é quando na nossa oração pessoal rezarmos por todos os elementos do grupo. E então, os grandes intercessores são de facto o núcleo. Nós às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, acordarmos de noite e lembramos de uma pessoa. Então é assim, é como se Deus tivesse dito, reza por essa pessoa está a precisar. Então, o que acontece isto muitas vezes, eu rezo por aquela pessoa e também não fico acordada. Começa a seguir. Ou, por exemplo, estamos, na nossa oração pessoal, estamos a rezar para os grupos dos irmãos, por todos os irmãos do grupo. E depois há um ou outro que vem à ideia. Então, Deus está a dizer, reza por esse irmão, porque esse irmão tem necessidade.
E já tem acontecido isso, e depois do telefone, e eu vi que realmente a pessoa precisava daquela oração. Depois, em relação à comunhão fraterna, há alguns obstáculos que também nos atrapalham um bocado e que deixam de haver comunhão. Uma deles, que eu já falei, é nas divisões, que às vezes há nos grupos, do grupo de equipes, do ali, e nas comparações. Continuo com as comparações, que isso para mim é uma coisa que não se deve fazer. Depois também a inveja dos serviços, às vezes também acontece. Eu gostava de ter aquele serviço, ou daquele teu serviço, eu fazia melhor. Esse tipo de linguagem que não interessa nada. Eu, realmente, o núcleo decidiu que aquela pessoa vai fazer aquele serviço, glória ao Senhor. Eu gostava de fazer aquele serviço, mas se o grupo pediu àquela pessoa, é aquela pessoa que vai, não há problema. Não é? Porque se ele tiver que fazer mais tarde, eu acabo por fazer também. Depois a censura, aquela censura subtil, que nós dizemos assim umas coisinhas, todos nós. A soberba, eu achava que há algumas atitudes que eu nunca imaginei que a soberba estava nelas. Então eu vou falar com vocês. Por exemplo, quando eu estou a falar com uma pessoa, eu acho que ela me diga o que disser, eu estou certa. O que é que acontece? Eu estou a achar que sou mais do que aquela pessoa, não é? Mas também há muitos anos me ensinaram, quando eu estou a falar com alguém, tenho que pensar que o outro é mais inteligente do que eu. E só a seguir é que ele pode ser tão inteligente como eu. E só por fim é que ele pode ser menos inteligente do que eu. Mas nós, com a soberba, achamos que o outro, que a gente é que sabe. Mas ainda mais, não aceitamos críticas, porque achamos que somos tão bons, que, meu Deus, que crítica, ficamos todos aborrecidos, magoados, nem dormimos às vezes, com uma crítica que nos fizeram. Porque nós achamos que somos tão bons, e a soberba, achamos que somos tão bons, que aquela crítica podia ser para toda a gente, mas para mim não. Mas durante muitos anos, e pediram muita coisa, que eu não sou capaz, eu não sou capaz. E eu achava, a gente pensa que isto é humildade, mas não é. Isto é o contrário. Quando eu acho, pelo serviço, eu acho que não sou capaz, inconscientemente, a soberba está lá. Porquê? Porque eu não quero correr o risco de falhar. O que é que acontece? Quando nos pedem um serviço, né, que nos pediram, se me pedem um serviço é porque acham que eu posso fazer. Não é? É porque acham que eu posso fazer. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu vir que não consigo, a pessoa que me pediu o serviço, podes-me ajudar? Ou se não, eu vou dar o meu melhor naquele momento. E depois correr o risco de dizer uma loucura da outra. Porque isso faz-nos crescer. E isso é que é humildade. Mas vamos começar então com o serviço humilde. O que é o serviço humilde? É uma forma de servir que não se baseia em cargos, em status, mas é servir como Jesus. Não sou eu que consigo fazer, sou eu que sei, não sabem nada, não ligo, não podemos entrar nessa, não. Porque quando o grupo não está preparado, o problema não é do grupo, o grupo até quer. Só que o grupo se calhar não teve formação para isso. Quando nós queremos ajudar para que o grupo fique cada vez mais maduro, com espiritualidade e tudo, nós temos que olhar, mesmo quando fazemos ensinamento, temos que ver, quando programamos, imagina um ano, o que é que vão fazer este ano, o que é que vai acontecer no grupo. Temos que pensar como é que o grupo está. Se o grupo não ouve a coisa nenhuma, pois precisa de ensinamentos sobre louvor e exercícios sobre louvor, não é? Se o grupo não quer fazer serviço nenhum, então temos que fazer ensinamentos sobre serviço para saberem, não é? A importância do serviço. Portanto, nós com esses ensinamentos do grupo têm que ser articulados às necessidades do grupo. Não é que é uma terça, olha, agora é o ano da esperança, vou falar sobre a esperança, que se calhar é bom também, mas se calhar não era o que o grupo precisava no momento. Outra coisa que o grupo também, no serviço, que é muito importante, é não se envaidece em busca de conhecimento. Faz o que é preciso ser feito, sabendo que Deus vê. Faz o que é preciso, faz o que é preciso ser feito, faz o que o grupo tem necessidade. Não é? Para que o grupo não fique apagado, como aquelas velas que não faziam nada, entravam na rotina e o grupo foi apagando. Portanto, temos que pensar nisso, o que é que nós estamos a fazer, sempre ter em conta isso, vela sou eu. É importante que no
Cristo, eu lembrei-me desta bandeira. Porque às vezes há descendentes no núcleo e o que é que acontece? As pessoas mais antigas não ficam e ficam pessoas novas ou ficam uma outra pessoa mais nova, que não tem tanta experiência, e fica uma mais antiga, que tem muita experiência. A mais antiga não deve achar que sabe tudo e que não sabe nada. Deve dar oportunidades ao novo, ajudar, dentro do possível, ajudar para que os novos vão aprendendo e se vão desenvolvendo. Não é faço eu porque tu não sabes, ou faço eu porque não tens experiência. Não. A pessoa, se nunca fizer, não vai chegar a fazer coisa nenhuma. Se nunca tiver a oportunidade de fazer. Isto até nós, mesmo os ensinamentos, nós temos que experimentar nas pessoas que estão no grupo de oração, pensamos a fazer discernimento, não é? No que faz discernimento, aquela pessoa, vamos pedir para ela fazer um ensinamento sobre um determinado assunto. Mas nunca, sem ajudarmos. Imagina que a pessoa tem possibilidade e faz sozinha, tudo bem. Mas pode não ter, então a gente tem que dizer, vamos pedir isto, mas se precisares de ajuda, ou se quiseres que veja, antes de falares, o núcleo tem que fazer. Mas tem que tomar a decisão de ir buscando as pessoas que são necessárias. Porque assim as pessoas vão puxando, o grupo vai crescendo, vai amadurecendo, não é? Vai amadurecendo em todas as áreas, não é? E depois, quando houver discernimento do núcleo, não precisamos daquela coisa, não há ninguém que queira. E nós precisamos realmente de entusiasmar todos os irmãos, não é? Porque é assim, se o irmão, se o grupo vê o núcleo assim desmorecido, sem vontade de coisa nenhuma, aquela vela que está à espera que sim, que aconteça, eles também não se mexem, ficam ali, olha, vão vivendo, às vezes torna-se um grupo assim mais social, falamos entre umas coisinhas, falamos de Deus, a vez de rezar por Deus, falamos de Deus, e saímos dali a cantar, cantamos o cântico, não sei o quê, isso não há crescimento nenhum. Agora é sempre aprender, grupo que não reza, defina. Grupo que não reza, defina. Se o núcleo não se, diz o grupo, mas se o núcleo não rezar, o grupo vai começar a desaparecer, infelizmente. E agora, queria falar sobre alguns serviços. O serviço do acolhimento. Eu servi nesta palavra. Em Romanos 15:7 diz assim: acolhei-vos uns aos outros, na medida em que também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. O serviço de acolhimento dos grupos é muito importante, não é? E também é assim, é importante nós discernirmos também em relação aos irmãos, não é? Se vimos um irmão que entra muito triste e ainda está numa situação difícil da sua vida, mas vamos começar então com o serviço humilde. O que é o serviço humilde? É uma forma de servir que não se baseia em cargos, em status, mas é servir como Jesus. Não sou eu que consigo fazer, sou eu que sei, não sabem nada, não ligo, não podemos entrar nessa, não. Porque quando o grupo não está preparado, o problema não é do grupo, o grupo até quer, só que o grupo se calhar não teve formação para isso. Quando nós queremos ajudar para que o grupo fique cada vez mais maduro, com espiritualidade e tudo, nós temos que olhar, mesmo quando fazemos o ensinamento, temos que ver, quando programamos, imagina um ano, o que é que vão fazer este ano, o que é que vai acontecer no grupo. Temos que pensar como é que o grupo está. Se o grupo não ouve a coisa nenhuma, pois precisa de ensinamentos sobre louvor e exercícios sobre louvor, não é? Se o grupo não quer fazer serviço nenhum, então temos que fazer ensinamentos sobre serviço para saberem, não é? A importância do serviço. Portanto, nós com esses ensinamentos do grupo têm que ser articulados às necessidades do grupo. Não é que é uma mudança. Olha, agora é o ano da esperança. Vou falar sobre a esperança. Se calhar é bom também, mas se calhar não era o que o grupo precisava de momento. Outra coisa que o grupo também, no serviço, que é muito importante, é não se envaidece em busca de conhecimento. Faz o que é preciso ser feito, sabendo que Deus vê. Faz o que é preciso, faz o que é preciso ser feito, faz o que o grupo tem necessidade. Não é? Para que o grupo não fique apagado, como aquelas velas que não faziam nada, entravam na rotina e o grupo foi apagando. Portanto, temos que pensar nisso, o que é que nós estamos a fazer, sempre ter em conta isso, vela sou eu. É importante que o grupo respeite as orientações do coordenador, evidentemente, a hora de aprender, mesmo sendo novo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu lembrei-me desta bandeira. Porque às vezes há descendentes no grupo e o que é que acontece? As pessoas mais antigas não ficam e ficam pessoas novas ou ficam
uma outra pessoa mais nova, que não tem tanta experiência, e fica uma mais antiga, que tem muita experiência. A mais antiga não deve achar que sabe tudo e que não sabe nada. Deve dar oportunidades ao novo, ajudar, dentro do possível, ajudar para que os novos vão aprendendo e se vão desenvolvendo. Não é faço eu porque tu não sabes, ou faço eu porque não tens experiência. Não. A pessoa, se nunca fizer, não vai chegar a fazer coisa nenhuma. Se nunca tiver a oportunidade de fazer. Isto até nós, mesmo os ensinamentos, nós temos que experimentar nas pessoas que estão no grupo de oração, pensamos a fazer discernimento, não é? No que faz discernimento, aquela pessoa, vamos pedir para ela fazer um ensinamento sobre um determinado assunto. Mas nunca, sem ajudarmos. Imagina que a pessoa tem possibilidade e faz sozinha, tudo bem. Mas pode não ter, então a gente tem que dizer, vamos ter isto, mas se precisares de ajuda, ou se quiseres que veja, antes de falares, o núcleo tem que fazer. Mas tem que tomar a decisão de ir buscando as pessoas que são necessárias, porque assim as pessoas vão puxando, o grupo vai crescendo, vai amadurecendo, não é? Vai amadurecendo em todas as áreas, não é? E depois, quando houver discernimento do núcleo, não sabe daquela coisa, não há ninguém que queira. E nós precisamos realmente de entusiasmar todos os irmãos, não é? Porque é assim, se o irmão, se o grupo vê o núcleo assim desmorecido, sem vontade de coisa nenhuma, aquela vela que está à espera que sim, que aconteça, eles também não se mexem, ficam ali, olha, vão vivendo, às vezes torna-se um grupo assim mais social, falamos de umas coisinhas, falamos de Deus, em vez de rezar por Deus, falamos de Deus, e saímos dali a cantamos um cântico e não sei o quê, não se está crescimento nenhum. Agora é sempre aprender, grupo que não reza defina. Grupo que não reza defina. Se o núcleo não se, o grupo, mas se o núcleo não rezar, o grupo começa a desaparecer, infelizmente. E agora queria falar sobre alguns serviços. O serviço do acolhimento. Eu servi nesta palavra. Em Romanos 15:7 diz assim: acolhei-vos uns aos outros na medida em que também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. O serviço de acolhimento dos grupos é muito importante, não é? E também é assim, é importante nós discernirmos também em relação aos irmãos, não é? Se vimos um irmão que entra muito triste e ainda está numa situação difícil da sua vida, que está há pouco tempo no grupo, e que entra muito triste, não dá para ir para o acolhimento. Temos que ter pessoas, enfim, pelo menos sorridentes, não é? Percebam bem, e sorridentes. Temos que ver isso. Nós vamos começar então com o serviço humilde. O que é o serviço humilde? É uma forma de servir que não se baseia em cargos, em status, mas é servir como Jesus. Não sou eu que consigo fazer, sou eu que sei, não sabem nada, não ligo, não podemos entrar nessa, não. Porque quando o grupo não está preparado, o problema não é do grupo, o grupo até quer, só que o grupo se calhar não teve formação para isso. Quando nós queremos ajudar para que o grupo fique cada vez mais maduro, com espiritualidade e tudo, nós temos que olhar, mesmo quando fazemos o ensinamento, temos que ver, quando programamos, imagina um ano, o que é que vão fazer este ano, o que é que vai acontecer no grupo. Temos que pensar como é que o grupo está. Se o grupo não ouve a coisa nenhuma, pois precisa de ensinamentos sobre louvor e exercícios sobre louvor, não é? Se o grupo não quer fazer serviço nenhum, então temos que fazer ensinamentos sobre serviço para saberem, não é? A importância do serviço. Portanto, nós como esses ensinamentos do grupo têm que ser articulados às necessidades do grupo. Não é que é uma mudança. Olha, agora é o ano da esperança. Vou falar sobre a esperança. Se calhar é bom também, mas se calhar não era o que o grupo precisava no momento. Outra coisa que o grupo também, no serviço, que é muito importante, é não se envaidece em busca de conhecimento. Faz o que é preciso ser feito, sabendo que Deus vê. Faz o que é preciso ser feito, faz o que o grupo tem necessidade. Não é?